No tempo dos meus avós, o santo era Pedro e João. Por as imagens ser ocas, guardava milho e feijão. Nossa Senhora era fava, botava dentro e tapava, era assim que se guardava a semente da paixão. Semente da paixão, que nós conhecemos aqui na Paraíba, é a semente que a gente ama. A semente crioula, que ela já tem uma história muito grande na vida dela, que já vem passando de geração em geração, ela já está adaptada ao nosso lugar. É a semente que a gente sabe que plantando dá. Toda a vida eu sempre fui um guardião da semente e da paixão, porque desde 7 anos de idade que eu sou agricultor, e eu sempre guardei a minha semente, de plantar. Isso eu aprendi com meus avós, com meus pais, e eu era um guardião e nem sabia. Acontece desde quando a agricultura é agricultura. Há cerca de 10 mil anos já começa esse trabalho. Trabalho este, que foram as mulheres que iniciaram com esse cuidado de selecionar, com esse cuidado de perceber as sementes que melhor produzia na região que as mesmas moravam. Então, essa prática eu conheci pelos meus avós, de guardar a semente em garrafões de vinho, em garrafa PET, e ter essa preocupação de ter a semente e produzir no ano seguinte. Agricultores e agricultoras têm o valor da semente que ele guarda em casa, tem o valor da semente que ele guarda no banco comunitário. Isso é muito importante porque tanto para a renda da família como para o meio ambiente, são duas coisas que estão juntas. Então o valor é muito grande. Mexer nisso, está mexendo com muita coisa. Então o agricultor, ele disse que o feijão que ele tinha, ele gostava tanto que era apaixonado por ele. Era a semente da paixão dele. Então foi aí que a gente, da Paraíba, batiza as sementes crioulas como as sementes da paixão. E de fato, você conversar com qualquer agricultor, ele vai dizer qual é a semente da sua paixão. Então é a fava branca, é a fava vovó, é o milho de jabatão, é o milho de jabatão amarelo, é o milho de pontinha. A minha semente da paixão é esse feijão rosinha, que lembra muito a minha infância, que vem do meu bisavô. Então eu tenho ele como a minha semente da paixão, é a minha raiz, minhas melhores lembranças também se encontram nesse feijão, que é o feijão rosinha. Esse é o meu feijão da semente da paixão. Minha semente da paixão é o feijão faveta, que a gente planta, quando dá as primeiras chuvas também a gente planta o feijão faveta e a fava de moita bacurau, que são os primeiros feijão que dá no roçado. Esses são os feijões, a semente da paixão mesmo que a gente tem, que a gente planta, e a gente vai comer primeiro do que o feijão carioca. Primeiro, quando o feijão carioca chega, nós já está secando o feijão faveta, entendeu? Posso dizer que é uma paixão mesmo, que eu acho que não só minha, como de todos os agricultores da minha idade. A maioria dos agricultores que são prevenidos e que já vêm desse trabalho, pode ir lá na casa de todos eles, que vai ter a garrafinha de feijão macaça, vai ter a garrafa de milho, já esperando as próximas chuvas, para assim que chover, esses agricultores recorrer aos seus bancos familiares. Quando os bancos familiares não suprem a necessidade, eles vêm até o banco comunitário, que é onde tem um volume maior de sementes. O banco é muito bom, a gente ter o banco, porque o banco é assim, se você não tem aquela semente, se você tem pouca, você botou a sua é pouca, e lá no banco tem às vezes até da mesma semente, você pega emprestado para aumentar seu plantio, e quando você lucra, você devolve de novo, leva de novo para lá, guarda. Para o ano, se você precisar, você pode pegar a mesma semente que você pagou, trazer de volta e plantar, e assim a gente fica levando, deixando e plantando. E também, para outras pessoas também que não têm a nossa semente, também fica lá, eles pegam, plantam e depois, e assim vai multiplicando, entendeu? Isso daqui para a gente é o nosso tesouro do agricultor, que nós guardamos as nossas sementes, temos a segurança, que não vai faltar na época que nós temos que plantar. Às vezes também vendemos para outras pessoas e trocamos para outros agricultores as sementes. Então isso aqui é um santuário para o agricultor que valoriza as suas sementes, é o Banco da Semente da Paixão. A rede de banco de semente é uma grande universidade. Ela é um local onde
agricultores que desaprenderam a guardar semente e aprendem novamente e passam a guardar semente em casa, onde as pessoas aprendem a dar valor à semente da paixão. É o local onde as pessoas se organizam para ter segurança de que seu roçado vai ter semente. Então a rede, ela está ali entre a troca de experiência, entre a luta política por semente crioula, por uma política pública que realmente venha a visualizar essa coisa mesmo, né? Então a rede de semente, ela é muito importante, ela é a organização dos camponeses e camponesas. Aqui na região, da região da Borborema, são 60 bancos de semente comunitário em 13 cidades, além do Banco Mãe de Semente, que fica lá em Lagoa Seca. O Banco Mãe, ele é um apoio a esses bancos comunitários de sementes, né? É onde a gente faz os encontros, onde tem as máquinas para fazer o fubá da paixão, que é o milho livre de transgênico, né? É o local onde a gente tem armazenado um monte de sementes. Pessoas que testaram sua semente transgênica, tinha semente da sua lá no Banco Mãe, e ele não perdeu isso, essa importância que tinha o Banco Mãe, é importante demais, tanto como toda a rede de sementes, né? O impacto principal que hoje nós temos da transgenia na agricultura familiar, principalmente com o milho, é a questão das percas, das características adaptativas que nossas sementes conseguiram com essa seleção feita pelas famílias de todas essas gerações. Então, uma vez que o nosso milho crioulo ele é contaminado com milho transgênico, a gente perde todo esse trabalho de muitos e muitos anos. Olha, a vantagem da semente crioula é porque a gente planta ela e guarda ela, ela produz todo ano que a gente plantar. E essa semente que a gente compra, que é da empresa, planta ela esse ano, ela produz. Aí se guarda ela para plantar no ano seguinte, ela não produz mais. Aí o agricultor tem que ficar dependente da empresa todo ano comprar semente para fazer o plantio. Esse milho aqui, gente, esse aqui é o transgênico, que eu consegui uma amostra com um conhecido meu. E esse daqui é o jabatão. Olha a diferença. Esse conhecido meu, ele bateu 26 sacos desse milho. Se ele tivesse plantado o jabatão, o tanto que ele plantou, ele ia lucrar para mais de 80 sacos de milho jabatão, né? Ia vender num precinho bom, ia ter uma semente limpa e bonita, né? Porque quando ele plantou esse transgênico, ele não plantou assim, não. Ele plantou uma semente bonita, achando que ia dar do mesmo jeito. Só que não deu. Deu assim, miudinho e feio, o milho dele. Para fortalecer ainda mais esse trabalho, a gente criou a cooperativa, a Coop Borborema, que hoje tem esse papel de estar comprando milho livre de transgênico aos agricultores e produz os derivados da paixão, que são eles o fubá da paixão, o flocão da paixão, o xerém da paixão e ainda o farelo da paixão, porque o farelo a gente pode estar comprando também e alimentando nossos animais. Aquela família que compra aquele fubá, ele está levando saúde para a mesa dele e para a família dele. A vantagem é essa de se plantar o milho livre de transgênico. Então, produzir milho da paixão livre de transgênico é renda certa, é valorização certa e é uma produção de alimento de verdade. Além disso, a gente luta também para produzir de uma forma agroecológica, do não uso dos defensivos químicos, porque a gente sabe que no momento que a agricultura familiar ela produz alimento de verdade não combina com agrotóxico. Então, esse trabalho de preservação das sementes crioulas, infelizmente não é toda família que faz. Tem famílias que foram perdendo a prática com o tempo, de não guardar sua semente e de, no tempo de chegar à plantação, ir no mercado, comprar qualquer tipo de semente e plantar. Mas hoje a gente tem um trabalho de rede e eu exalto muito a organização social para a gente estar tentando fazer com que as famílias se conscientizem. E é muito gratificante a gente compartilhar, entendeu?
Eu me sinto bem quando uma pessoa chega que pede, que pergunta se tem uma semente que sobrou. Aí eu falo, tenho, mas leva e quando lucrar, guarda, porque vai que eu perca a semente, você fica com a semente. Sempre tem essa, eu solto essa indiretinha, sabe? Eu dou, mas eu mando guardar. E quando entende esse processo, ele mesmo se conscientiza e faz o papel de formiguinha, de conscientizar o outro vizinho, que não tinha compromisso nenhum com as sementes crioulas, a se tornar também um guardião e uma guardiã das sementes da paixão. A gente tem uma linha histórica que mostra a desvalorização da agricultura. Então, filhos de agricultores, sem querer se identificar como filho de agricultores, o próprio jovem agricultor, sem querer dizer que é agricultor. Então, esse trabalho de toda essa organização em rede vem a motivar através do reconhecimento. Quando os agricultores é reconhecido e quando os agricultores também próprios se enxergam, vendo que o que eles estão fazendo é uma coisa assim fantástica, as pessoas se sentem ainda mais motivadas a continuar a ser guardiões. Então, eu destaco muito a importância da juventude ser inserida e da juventude ser vista como capaz e ser protagonista de todo esse movimento. Então, hoje, a gente tem jovens que são guardiões e guardiões de Semente da Paixão, a gente tem jovens que são presidentes de associações, a gente tem jovem que é animador de banco de semente e que quando acontecem os eventos, também são esses jovens que são escutados. Eu já estou ficando de idade, eu já estou treinando uma neta pelo nome de Carol. Até quando está tendo a reunião das sementes, eu já estou levando ela para ir capacitando ela, ensinando ela as variedades de semente, ensinando ela como faz a seleção das sementes, como é que seca direitinho para guardar. Aí eu já estou me preocupando em capacitar minha neta para ser uma guardiã da Semente da Paixão. Então hoje, a principal forma de preservar a nossa semente é a autonomia. É a autonomia das famílias, é preservação, é conservação. E além disso, a gente tem essa capacidade também de guardar a história. Porque quando a gente preserva a semente crioula, não é só a semente em si, mas por trás de tudo aquilo, por trás de toda essa semente, tem uma linda história e tem uma linda recordação também de famílias que tomaram para si essa missão, que eu considero uma missão, a missão de guardar, a missão de preservar para as futuras gerações. Ser um guardião da semente é ser acho que uma mãe. Uma mãe protege seus filhos, né? E a gente tem aquela semente ali como um tesouro, que a gente zela, guarda ela com muito carinho. Eu costumo guardar quando eu lucro, eu costumo guardar dois tantos daquela semente, porque se eu perder uma, eu sempre vou ter a outra, para não perder mesmo, porque quando você perde uma semente que você vem cultivando ela há muito tempo, você fica triste, sabe? E quando você lucra ela muito, aquilo é muito importante, né, para você. E uma coisa gostosa a gente ter a nossa semente, a gente saber que é pura, a gente vai lá, pega, colhe, come. Ela sempre sobra para dar, para plantar de novo, para guardar. É muito importante a gente ser guardiã da semente. Quem come sabe que na mesa tem as mãos do agricultor, alimenta toda a cidade, até a mesa do doutor. É o guardião da vida, da semente e da paixão, protetor da natureza, saúde e alimentação. Resgata o saber nativo, seu ponto de libertação. Viva o agricultor, de geração em geração.